Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, um vídeo postado no Twitter de Jair Bolsonaro, no qual ele é representado por um leão sendo atacado por diversas hienas com símbolos de instituições, partidos e emissoras, gerou polêmica. O presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo em sua conta no Twitter em que se coloca como um leão sendo rodeado e atacado por hienas, cada uma representando uma instituição que estaria contra ele. Entre as hienas estão o Supremo Tribunal Federal, a Organização das Nações Unidas, a Ordem dos Advogados do Brasil e partidos políticos de oposição como o PT, PSOL, PCdoB e o PDT, além do PSDB. Também aparece o próprio partido, o PSL. Ainda são apresentados como adversários veículos de imprensa, centrais sindicais, o MST, o MBL, Greenpeace, Lei Rouanet, o Feminismo e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Na parte final do vídeo, chega outro leão classificado como patriota conservador, atacando e espantando as hienas, com uma mensagem pedindo apoio ao presidente Bolsonaro até o fim, pois para atacá-lo já existe a oposição. No mesmo tweet, o presidente cita Chile, Peru e Equador, países marcados por manifestações nas últimas semanas, e Bolívia e Argentina, que acabaram de eleger presidentes de esquerda com a frase "Mais que a vida, a nossa liberdade", e o slogan "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". No dia seguinte, o presidente da República pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal após as críticas do decano da Corte, ministro Celso de Mello. Ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade, comentei o assunto em Os Pingos nos Is. Depois da grande repercussão do vídeo publicado em rede social com leão e hienas, o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal. Na publicação feita nessa segunda-feira e pouco depois apagada, um leão, comparado ao presidente, é perseguido por hienas, que representariam inimigos, entre aspas, como partidos políticos, entidades, veículos de comunicação e o STF. Para Bolsonaro, foi um erro postar o vídeo. Aspas, me desculpo publicamente ao STF a quem porventura ficou ofendido. Fecho aspas, foi o que afirmou o presidente. Ele disse ainda, aspas, o vídeo não é meu, esse vídeo apareceu. Essa é boa, hein? Peraí, vou até repetir, hein? Esse vídeo não é meu, esse vídeo apareceu. Foi dada uma olhada e ninguém percebeu com atenção que tinham alguns símbolos que apareciam por frações de segundos. Depois percebemos que estávamos sendo injustos, retiramos e falei que o foco nas redes sociais são as nossas viagens. Fecho aspas. Questionado se o responsável pelo post foi o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o presidente preferiu blindar o filho. Aspas, não se pode culpar o Carlos. A responsabilidade final é minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídias sociais culpá-lo diretamente. A responsabilidade é minha. Tem mais gente que tem a senha e não sei por que passou despercebido essa matéria aí. Fecho aspas. Augusto Nunes, o presidente tratado como um leãozinho está protegendo a prole, né? Olha aqui, precisa ser tratado mais seriamente esse tipo de assunto. É como se o presidente, hoje, a importância do material publicado nas redes sociais é tão grande, a repercussão é tão grande, que é como se fosse um pronunciamento à nação. E é internacional. É um sucedâneo do pronunciamento à nação, é internacional, e é uma manifestação do presidente. Se tudo que sai no meu Twitter, responsabilidade minha, o que está escrito lá. Como é que eu vou culpar por acaso uma filha minha que pode ter entrado? Que é isso? Quer dizer, ela pelo menos me avisaria. Ponto 1. Não se brinca com esse tipo de declaração. Não se brinca. Todo mundo sabe aqui o que eu penso da maioria dos integrantes do Supremo. Tá? Eu não estou tentando defender o Supremo como fez o ministro Celso de Mello, depois falaremos disso, né, que vê agressões à instituição e tudo, mas nesse caso sim, é uma brincadeira perigosa e até irreal. Quem vê as coisas como as coisas são está muito mais preocupado com alianças do Supremo com o Planalto do que com eventuais rusgas que possam existir, que eu não tenho visto. Exatamente. Eu não tenho visto.
Eu tenho visto muito mais alianças que me preocupam, porque elas se destinam a usar a lei para não fazer justiça. Então é o seguinte, o presidente da República, ele poderia, em vez de soltar esse vídeo, ele poderia estar dizendo o seguinte: olha, no primeiro ano do governo da Dilma, depois eu vou ver o número certo, 6 ou 7 ministros foram demitidos, todos por corrupção. As mudanças que eu fiz no meu governo, nem há um ministro na mira, né, de investigações, que é o ministro do Turismo, agora nenhum até agora eu precisei demitir por corrupção, e é o que acontecia no governo deles. Em vez disso, ele está se explicando por um tweet que é molecagem. Lamento informar que não tá longe de ser a primeira vez. Isso aconteceu já várias vezes, e é o que o governador, o ministro Antônio Carlos Magalhães chamava de molequeira. Não se brinca com isso. Não se brinca. E de repente, não, todo mundo culpa o meu filho. Vai culpar quem? Quem é o responsável oficial ou pelas redes sociais do presidente da República? O responsável por isso deve ser o porta-voz. Deve estar sintonizado, precisa estar sintonizado pelo menos com o porta-voz. E se nós invadíssemos e mandássemos uma mensagem qualquer? Alguém invade, tem uma ideia, faz isso, depois percebe que não é bem assim e tira, não é assim que se faz. E me preocupa a repetição disso e a insistência em tratar isso como se fosse uma peraltice de quem, com mais de 30 anos, já é marmanjo que não precisa de babá. E aí faz a bobagem, Augusto Nunes e Maria Trindade. Depois fala, a imprensa só foca nessas coisas e tal. É você que está fazendo, é você que está deixando. Então é claro que é uma irresponsabilidade tremenda. E mais uma vez, como eu disse ontem, mostra mais uma amarelada para o Supremo Tribunal Federal, principalmente para a figura de Dias Toffoli, o presidente da Corte, que suspendeu no recesso judiciário a investigação sobre Flávio Bolsonaro relativa ao esquema detectado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no seu gabinete com a movimentação bancária típica do ex-assessor Fabrício Queiroz. Então, o Flávio Bolsonaro teve a sua investigação suspensa por uma canetada, uma decisão monocrática do Dias Toffoli no recesso do Poder Judiciário, que ainda aproveitou para suspender mais 700 investigações baseadas em dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central. Também houve aquela postagem no Twitter oficial do presidente Jair Bolsonaro no dia do início do julgamento da questão da prisão após condenação em segunda instância no Supremo, em que se dizia aos que questionam, sempre fomos favoráveis à prisão após condenação em segunda instância. Mandaram tirar porque tem medo de cutucar, de tomar uma postura firme diante de um Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema de você defender a prisão após condenação em segunda instância no dia do julgamento? Mas mandou tirar. Então não quer incomodar o Dias Toffoli. Campanha. Não quer incomodar, inclusive com a participação do Eduardo Bolsonaro. Campanha contra a investigação da CPI da Lava Toga, comandada por aqueles bolsonaristas de rede social, para não investigar o ministro do Supremo, que havia blindado o Flávio Bolsonaro com a sua decisão de suspender a investigação durante o recesso do Poder Judiciário. Isso sem contar na subsequente extinção do COAF, em nome da criação de uma unidade de inteligência financeira no Banco Central, que é passível de aparelhamento político, embora o Sérgio Moro tenha garantido que não vai fazer isso, mas nada impede que um próximo governo não faça. E mais uma série de iniciativas, como a própria nomeação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se coloca favorável ao inquérito flagrantemente ilegal de Dias Toffoli. Então, além disso, o advogado-geral da União, André Mendonça, também se coloca favorável ao inquérito ilegal do Dias Toffoli. Pessoas escolhidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, não incomodam o presidente da Corte que suspendeu a investigação do filho. E na rede social se apaga quando qualquer coisa pode incomodá-lo. Então é por isso que a gente manifesta, e o Augusto está manifestando, não é, Augusto? A preocupação com as possíveis alianças. Quer dizer,
A gente não incomoda daqui e você não solta a investigação dali. Essas coisas não precisam ser verbalizadas porque as atitudes demonstram que elas estão indo nessa direção. E isso é uma contradição entre o discurso e a prática. E aqui eu vou sempre apontar quando houver, seja político qual for, seja de qual for a corrente ideológica, seja de qual for o partido. Não interessa. Aqui se tem coerência, o mesmo critério para avaliar todas as pessoas. Bajulador de político que engaveta notícia relevante, que tenta estabelecer narrativa para encobrir aquilo que é incômodo, você encontra na rede social. Augusto. Eu peço desculpas ao Zé para completar meu raciocínio, peço licença também, Zé, pelo seguinte, esse vídeo apareceu, né? O vídeo não é meu, esse vídeo apareceu. Não, nenhum vídeo tem geração espontânea. Ele é feito por alguém. Bem lembrado, que eu até parei e ironizei esse trecho, Augusto. Alguém autoriza. Agora é o seguinte, o que é que preocupa? E pessoas que apoiam radicalmente o Bolsonaro não admitem um único reparo feito, repetimos aqui, por pessoas interessadas em que o governo dê certo. Essas pessoas não percebem que essas concessões, esses acenos ao Supremo, são acenos endereçados à parte ruim do Supremo. Aos 6 ministros que têm tomado posições equivocadas e, sobretudo, aos que tentam blindar parentes do presidente, filhos do presidente, para agradá-lo e para proteger-se. Exatamente. Caso do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, que, como lembrou o Vadir Damus, é simultaneamente aliado do PT. Esse tipo de aliança me incomoda, sim, porque não é por aí que se vai fazer um grande governo. E só para registrar tecnicamente aquilo que o Augusto está falando, o Dias Toffoli, ao suspender investigações da Receita Federal, com base em dados da Receita Federal também, ele alvejou ali aquelas apurações da Receita que poderiam atingi-lo, tanto Dias Toffoli quanto o ministro Gilmar Mendes, porque havia apurações iniciadas a respeito das suas relativas esposas. E aí depois, dentro do inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli, com base no artigo 43, que não admite a abertura com a aplicação que ele deu, houve por parte do ministro Alexandre de Moraes a suspensão de 133 apurações da Receita sobre contribuintes, incluindo aquelas que poderiam atingir os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então, Toffoli usou uma coisa para se proteger do outro lado, e aí ninguém incomoda ninguém, para todo mundo ficar protegido. A gente vai apontar isso aqui sempre. Zé Maria Trindade. Olha, e ainda tem muita gente que acha que isso é bom, porque tira da oposição o comando da pauta nacional e comando também dos debates, porque isso aí acaba tomando toda a atenção dos debates, e é por isso que a gente está falando aqui. Ontem nós já falamos e tal. Olha, talvez essas pessoas que falamos aí, essa parte ruim do Supremo, do Congresso, dos partidos políticos, talvez estejam aí as verdadeiras hienas, né? E são as hienas que têm acesso ao Palácio do Planalto. Olha, Felipe, eu sempre achei que as mídias sociais, elas apareceram antes da evolução da humanidade. Quer dizer, a internet foi criada antes da evolução da humanidade. Nós não estamos perfeitamente preparados para usar as mídias sociais. Eu sempre cobro a liberdade total e cobro a responsabilidade. Chego a dizer que a responsabilidade por publicações, além, evidentemente, do autor da publicação, é da empresa, da página, é de quem publica. Como nós aqui temos responsabilidade pelo que falamos e estamos cientes disso. Todo veículo de comunicação, todo tipo de comunicação pressupõe responsabilidade. Eu nem penso na possibilidade do presidente não assumir a responsabilidade de publicação na sua página, assim como o porta-voz da presidência da República não seria nem ouvido, ninguém prestaria atenção nele se ele não fosse o responsável pela opinião do Palácio, se ele não falasse a opinião do presidente da República. É assim que as coisas são feitas. A responsabilidade é do presidente da República. Mas fica cada vez mais evidente hoje, por exemplo, a revelação de que mais pessoas têm acesso à conta do presidente, ou seja, mais pessoas jogam responsabilidades nas costas do presidente. Até o pedido de desculpas do presidente foi mais ou menos, porque ele pediu desculpas ao Supremo
e por quem mais possa ter sido ofendido. Isto é uma desculpa tradicional para não pedir desculpas também a outras pessoas. Esse vídeo viralizou. Mesmo depois das desculpas, o pessoal ligado a Bolsonaro continuou reproduzindo. Ele traz ali símbolos muito específicos, como, por exemplo, o leão, com o nome Bolsonaro, que é o rei da savana, né, da selva, que é essa política daqui de Brasília, comparada, né? E as hienas, as instituições. A gente critica aqui alguns integrantes de instituições, mas é evidente que a gente quer que os partidos políticos funcionem e que o Supremo funcione. E o presidente chega a criticar o próprio partido, o PSL, o partido dele, né? O partido que o elegeu. É muito complicado. O ministro Celso de Mello foi ali indicado, e isso é tradicional no Supremo, para falar em nome dos outros ministros. E é por isso que ele pesou ali nas tintas e na nota oficial, falou muito em defesa do Supremo. Isso também é tradicional. E é evidente que ficou claro que o presidente Dias Toffoli, do Supremo, ligou para o presidente Jair Bolsonaro, porque imediatamente ele, antes mesmo da repercussão, suspendeu. O ministro Aires Brito, que é ex-presidente do Supremo, disse que se trata de uma relação ali de desprezo às instituições. Então são repercussões de todos os lados, e até dá discurso para o Gilmar Mendes dizer que é a culpa de elegermos um mequetrefe, né, como presidente da República, um presidente chifrinho, ou seja, dá discurso à oposição. Eu não acredito que isso seja positivo e que isso tome discurso da oposição. Isso dá discurso à oposição, isso deixa a oposição até mais tranquila, porque alguém está fazendo o papel dela. Para você ter uma ideia, dá a impressão de que o governo Bolsonaro é antigo demais, tem apenas 10 meses, mas já provocou tantas idas e vindas, tantas confusões, que acaba cansando. E isso não é bom. Isso não é bom. O presidente Jair Bolsonaro está fazendo um governo bom porque tem representantes aqui na esplanada, escolhidos por ele e tal, negociados por ele, né, que não representam partidos políticos, mas representantes bons, pessoas que administrativamente estão tocando o governo. Então é preciso acabar com esta bandeira falsa, com esta mania de continuar em campanha eleitoral e provocar esse tipo de reação pública, né? O presidente Jair Bolsonaro deve ter visitado o príncipe lá da Arábia Saudita e ficado empolgado com essa mania de ser rei. Esse foi o principal símbolo combatido, inclusive, no Congresso Nacional, né? Às vésperas de julgar a prisão após condenação em segunda instância, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, enviou uma proposta ao Congresso para evitar a prescrição de crimes. O tema foi analisado no programa 3 em 1. O presidente do STF, Dias Toffoli, encaminhou uma proposta à Câmara dos Deputados e ao Senado que busca impedir a prescrição dos crimes quando o réu não pode mais ir a julgamento por ter passado muito tempo do fato investigado. Segundo informações do jornal O Globo, Toffoli encaminhou aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, uma proposta de inclusão no artigo 116 do Código Penal de um trecho que impede a prescrição de crimes enquanto os recursos especiais ou extraordinários não forem a julgamento. Para o presidente do STF, a mudança ajudaria a impedir o transcurso de prazo prescricional no caso de interposição de recursos especial ou extraordinário. O pedido acontece às vésperas da votação da regra da segunda instância. Começa com você, Constantino, vai lá. Olha, dos males, o menor, quer dizer, o STF está agindo aí, ao que tudo indica, né, para abrir as portas das prisões e soltar um bando de marginal condenado, né? Com um debate que já cansamos de ter aqui no programa, mas que eu considero excessivamente técnico e pouco preocupado, de fato, com o resultado do que isso vai acarretar no país. Lembrando que, óbvio, que não é para rasgar a Constituição e colocar o ouvido no asfalto, mas existe ali uma certa margem de interpretação dentro da própria Constituição, tanto é que está dividido e tanto é que está revendo jurisprudência. Então, é uma mudança que está soltando um monte de bandido na sociedade e aí vem com uma espécie de agrado, de afago, né, depois. É óbvio que a medida em si não é ruim. Dado que vem aí a soltura dos marginais,
né, e essa decisão em relação à segunda instância, que ao menos isso não vai servir para prescrever os processos ali que estão em andamento dentro dessa morosidade absurda, desse labirinto jurídico que é o nosso sistema, né? Então, mas isso me remete muito, o rei das metáforas aqui no programa é o Josias, né? Eu não tenho a pretensão de tentar competir, mas eu fico tentando pensar em alguma coisa, mas é mais ou menos análogo a um bandido que mete a arma na tua cabeça, leva teu relógio, leva tudo teu e depois fala, toma aqui, fica aqui com essa cueca, porque te deixar pelado também já é demais, né? É sujeira. Então é mais ou menos isso, o STF está deixando a gente quase pelado, mas para não ficar tão assim escandaloso e desnudados em praça pública, ele está fazendo um afago para não pegar tão mal, mas não vai ser suficiente, na minha opinião, para reverter o estrago e a indignação popular com essa decisão. Diga, Josias. É preciso observar a movimentação do Toffoli com a preocupação de não fazer papel de bobo. O jogo que vai levar ao fim da prisão na segunda instância está jogado já. E o Toffoli foi escalado pelo destino para proferir o voto que vai consolidar esse gol contra histórico. Vai ser do Toffoli o voto do desempate. Vai chegar na mão dele com 5-5 e ele vai dar o voto de Minerva. E ele tenta atenuar a corrosão da sua própria imagem e da imagem também do tribunal, atraindo o Congresso para esse lance deplorável. Então, essa carta que ele envia para os presidentes da Câmara e do Senado, em que ele sugere modificação no Código Penal para impedir a prescrição dos crimes, isso é preciso considerar que em 2011, o então presidente do Supremo, César Peluso, fez um projeto muito mais ambicioso do que esse, ele propunha, no preto no branco ali, no papel, ele propunha incluir formalmente na Constituição a regra da prisão em segunda instância. Houve certo entusiasmo na época, um senador chegou a encampar essa proposta do Peluso e deu em nada. Ela tramitou, chegou a tramitar, mas não deu em nada. Essa correspondência do Toffoli carrega ali nas entrelinhas duas revelações que para mim são muito incômodas. Numa das revelações, o Toffoli admite que a mudança da regra sobre a prisão vai restaurar aquele cenário que leva à prescrição dos crimes e, em consequência, leva à impunidade. E a outra revelação incômoda, aí, a meu ver, mais inquietante do que a primeira, é que o presidente da Suprema Corte Brasileira sinaliza que acredita em fantasia. É como se, depois dos 50 anos, o Toffoli alardeasse a sua crença no Papai Noel. Tudo bem, porque acreditar que um Congresso apinhado de culpados, cúmplices, vai ser capaz de fechar a saída de emergência da prescrição, o jeito que acredita nisso pode acreditar em qualquer alucinação. O Toffoli deveria, inclusive, mandar a carta dele, uma cópia, pelo menos, para o bom velhinho, porque Rodrigo Maia e o acho que não vão conseguir atender ao pedido dele. E, para azar do Toffoli, o brasileiro vai se tornando um sujeito muito cético. Ele já sabe distinguir as coisas. E hoje, o brasileiro já não confunde Supremo com divindade. Então, acho que essa movimentação do Toffoli para atenuar o prejuízo à imagem dele e à imagem do tribunal, acho que vai ter pouca serventia. Fala, Vera. Os dois já falaram, né? O que o Toffoli está fazendo é o que na linguagem do mercado a gente diz que é fazer um hedge, né? Você sabe que vai ter uma posição ali, mas você fica com um pé numa outra canoa para evitar um desgaste, para evitar um dano. Então ele está fazendo um hedge porque ele sabe que vai sobrar para ele seu voto de Minerva a favor da volta do cumprimento da pena só depois do trânsito final em julgado. Então ele está dando essa declaração para dizer que o Supremo também está preocupado com a impunidade, que também está envidando esforços para evitar que ela volte a reinar e que fará de tudo e que está atento a isso. Mas é como o Josias disse, entre as intenções e a realização disso, vai aí uma outra novela, vai um tempão, muita gente vai dizer que se está cerceando o amplo direito de defesa, porque a prescrição faz parte do sistema penal brasileiro, e aí vai começar uma outra teoria que logo vai jogar esse debate para as calendas gregas, e o fato é que num primeiro momento, depois de o Supremo rever a sua jurisprudência,
muitos crimes vão sim prescrever. E ele já está se antecipando a um problema que eles devem ter mapeado e que eles devem ter percebido e que certamente ajudará depois a formar um escrutínio negativo a respeito disso que o Supremo está prestes a fazer, que é retroceder para uma situação em que os crimes nunca são punidos e as pessoas nunca cumprem as suas penas. Ele tentou lá atrás propor um outro voto, uma saída salomônica, em que valesse a partir do recurso especial ao STJ, e agora ele está querendo congelar o tempo para que esses recursos não sejam protelatórios, para que eles não tenham o poder e o condão de fazer com que os crimes prescrevam. Parece ilusório, parece realmente que ele joga para arrefecer o clima na sociedade contrário ao Supremo, mas não acho que isso vá surtir muito efeito. Na próxima terça-feira, o senador Lazier Martins, do Podemos, deve entregar a Dias Toffoli uma carta em defesa da prisão de condenados em segunda instância. Em entrevista aos Pingos nos Is, o senador deu detalhes sobre o documento, que foi assinado por dezenas de parlamentares. Como ela é muito extensa, José Maria, Augusto e o Felipe, eu vou ler apenas o final, o parágrafo final da carta, que diz o seguinte: a carta tem uma lauda e meia. Nós, senadores abaixo assinados, comungamos de posições expressas em contrário à mudança da jurisprudência, como as da Procuradoria-Geral da República e de milhares de juristas, por entendermos que há grave e iminente risco na libertação em massa de inúmeros condenados por corrupção e por delitos violentos em favor do descrédito da justiça brasileira. Nossa intenção é cooperar para evitar esse caos. Nós não sabemos em que medida vai influenciar no ânimo dos ministros, sabendo que já há 4 votos, até agora 4 votos a favor da manutenção da prisão em segunda instância. Sim. Mas nós vamos levar a nossa discordância com esta votação, que ela retifica uma jurisprudência que estava valendo por décadas. Vocês sabem, os ouvintes da Jovem Pan sabem, que por décadas se permitia, os juízes condenavam, muitas vezes a prisão ia em primeira, muitas vezes, na maioria das vezes, após segunda instância. Aí quando veio o mensalão, 2009, aí casuisticamente mudaram a jurisprudência, que ficou valendo até 2016. Em 2016 houve um novo recuo, onde então se estabeleceu que valia a prisão em segunda instância. E agora, quando apareceram figurões famosos, políticos, empresários, aí de novo o casuísmo, aí a retificação de novo com os votos que nós estamos agora conhecendo. Contra essas oscilações absurdas, contra esse comportamento espantoso de um Supremo Tribunal Federal que, lamentavelmente, salvo algumas poucas de suas figuras, é um Supremo desacreditado, onde a população brasileira clama por mudanças. É por isso também que tem uma PEC, que é a minha menina dos olhos, é o projeto número 1 dos 68 projetos que tenho em tramitação, alguns poucos já terminaram, mas é o número 1, quando cheguei aqui no Senado, para mudar a sistemática da indicação dos ministros do Supremo, sem a influência política, ideológica, que é o que tem vingado nesses últimos tempos, e isso está muito bem caracterizado em alguns dos votos que têm sido proferidos, justamente agora no caso do Petrolão. Quem também defendeu a prisão após condenação em segunda instância foi o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que participou do programa Pânico na quinta-feira. Ontem teve o Carvalhosa aqui e eu fiquei meio assustado conversar, que é um velho jurista, é um cara que, tem, sei lá, o triplo da nossa idade, é um cara que é um cara bom. Manja do bagulho. Isso, é tipo um oráculo. E ele tava falando o seguinte, ele confia que a prisão em segunda instância vai ser votada e pode ganhar no Senado. Vai ou não vai? Você que trabalha tanto lá. Eu tenho esperança nisso. Eu costumo dizer uma coisa. Até por ser do campo chamado progressista, por ser de esquerda, eu acho que a única forma de rico ir para a cadeia nesse país é com a prisão em segunda instância. Não existe outra forma. E eu acredito que no Supremo Tribunal Federal está se consolidando o entendimento. Nós temos 2 propostas de emenda constitucional tramitando lá no Senado. Uma do senador Ariel Visto, outra do senador Álvaro Dias.
acredito que nós estamos caminhando para construir um consenso e apreciar alguma dessas propostas. Agora eu temo sobre a tramitação no Congresso. Olha só, nós aprovamos no Senado ano passado, em maio do ano passado, o fim do foro privilegiado. Uma PEC super progressista e super avançada nesse sentido, que igualava o Brasil às nações mais democráticas e republicanas do mundo. Porque veja, Emílio, o Brasil é o único país do mundo que mais de 50 mil autoridades têm foro privilegiado. Não tem parâmetro igual a esse no mundo. Nós acabamos há um ano isso, no Senado, numa votação lá no Senado. Restringimos somente aos chefes de poderes. Está mais de um ano na Câmara dos Deputados e não é votado essa proposta de emenda constitucional. O Senado votou e a Câmara dos Deputados não votou. Eu espero que, em relação à segunda instância, eu acho que estamos construindo um consenso. Acho até que é possível votarmos isso antes do final do ano. Temos 2 meses aí antes do recesso legislativo. Eu espero que o Senado vote e nós construamos um consenso. Porque o que eu mais temo para a democracia é os políticos, os representantes do povo se distanciarem da vontade popular. Isso é o primeiro caminho para a rebelião. Então, eu acho que teve um alerta em 2018. Eu não concordo com o resultado, sou oposição ao governo do presidente Bolsonaro, mas a eleição de 2018, temos que convir que foi uma eleição antissistêmica. Sim. Foi um recado da sociedade claramente. Disse, olha, chega de vocês. O chamado Centrão de então foi varrido nas eleições de 2018. Na terça-feira, uma reportagem do Jornal Nacional citou Jair Bolsonaro no caso Marielle Franco. A TV Globo afirmou ter tido acesso a registros da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde morava o principal suspeito de matar a vereadora Rony Lessa e onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. De acordo com a reportagem, no dia do crime, 14 de março de 2018, Elcio Queiroz, outro suspeito de envolvimento no assassinato, disse na portaria que iria à casa de Jair Bolsonaro, na época deputado federal. Elcio é acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime. Na data, o porteiro, às 17h10, escreve no livro de visitantes o nome de quem entra, Elcio, o modelo do carro, a placa e a casa que ele iria visitar, a de número 58. No registro geral de imóveis, consta que a residência 58 pertence a Jair Messias Bolsonaro. Segundo o Jornal Nacional, o porteiro contou em depoimento à Polícia do Rio que ligou para a casa a fim de confirmar se Elcio poderia entrar. A TV Globo afirmou que o porteiro identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram, no entanto, que Bolsonaro estava em Brasília na mesma data e, portanto, ele não poderia estar no Rio de Janeiro. Em seguida, segundo a reportagem, o porteiro percebeu que Elcio Queiroz, na verdade, seguiu para a casa 66, onde morava Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que vitimaram Marielle e o motorista Anderson Gomes. No depoimento, o porteiro teria dito que ligou de novo para a casa 58 e que o homem, identificado por ele como seu Jair, teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. Na quarta-feira, a promotora Simone Sibilio, do Ministério Público do Rio de Janeiro, afirmou que o porteiro do condomínio mentiu ou se equivocou sobre a ligação para a casa de Bolsonaro. Um dia depois da reportagem, promotoras do Ministério Público afirmaram que planilhas e áudios comprovam que quem liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio foi Rony Lessa. Segundo a promotora Simone Sibilio, ainda não é possível afirmar o motivo pelo qual o porteiro disse que o responsável por autorizar a entrada de Elcio era o seu Jair, em referência ao presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, na entrevista coletiva, a promotora Simone Sibilio afirmou que o porteiro mentiu. Perguntada novamente, ela evitou confirmar a afirmação, dizendo que a prova técnica mostra que quem autoriza a entrada de Elcio Queiroz no condomínio é Rony Lessa. A informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial. A pessoa que autoriza a entrada de um dos executores é Rony Lessa.
Qualquer afirmação que difere disso é uma informação equivocada, é uma informação que não guarda coerência com a prova técnica. Os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília na mesma data e, portanto, ele não poderia estar no Rio de Janeiro. O Ministério Público Estadual informou que a perícia no sistema de comunicação entre a portaria e as casas do condomínio foi concluída nesta quarta-feira, um dia depois da reportagem do Jornal Nacional. Segundo os peritos, nenhum áudio foi alterado ou apagado. Na coletiva, Simone Sibilho garantiu que a voz que autoriza a entrada de Elcio Queiroz é a de Rony Lessa. É a voz de Rony Lessa que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14/3/2018. O Ministério Público também afirmou que o porteiro vai ser investigado. Nesta quarta-feira, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio, gravou um vídeo rebatendo as informações publicadas pelo Jornal Nacional. O filho do presidente Jair Bolsonaro mostrou que o porteiro ligou para a casa 66 de Rony Lessa e não a 58. Carlos Bolsonaro também divulgou o áudio da ligação da portaria para a casa de Lessa. No dia 14/3/2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. O caso dividiu opiniões no Congresso Nacional. Durante a sessão da Câmara, o deputado Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco, disse que o objetivo da reportagem foi atingir a imagem do presidente da República. Estamos assistindo não só a Rede Globo, mas aqueles que têm compromisso com a destruição desse país, com a desgraça, com as coisas erradas. Alguns que fazem parte dos movimentos esquerdopatas desse país estão querendo macular, falando e afirmando que o presidente tem participação com aqueles que assassinaram Marielle. Já o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, fez críticas à família Bolsonaro. Eu não vou aqui acusar o presidente da República, Jair Bolsonaro, de estar envolvido no assassinato da vereadora Marielle. Longe de mim. Mas uma coisa é concreta, que faz parte da amizade da família Bolsonaro. Esses dois suspeitos de ter assassinado Marielle, é público, é notório. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais, rebatendo a reportagem que citou o nome dele na investigação do caso Marielle Franco. O que cheira isso daqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou aquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Bolsonaro classificou como invenção o depoimento do porteiro. O presidente acusou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, de estar envolvido na divulgação das informações à imprensa. De acordo com o presidente, o governador do Rio estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar incriminá-lo ou pelo menos manchar o nome dele. Nesta quarta-feira, Witzel disse que Bolsonaro fez levianas acusações contra ele. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu não sou simplesmente o Wilson Witzel. Eu sou o governador do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Wilson Witzel também disse que jamais houve qualquer tipo de interferência política nas investigações conduzidas pelo Ministério Público e a cargo da Polícia Civil. O assunto foi discutido por Josias de Souza e Bruno Garchagen no Jornal da Manhã. Olha, já se sabe o que não aconteceu naquele fatídico dia 14 de março de 2018. É preciso agora saber o que aconteceu. Isso não pode acabar no colo de um porteiro. O então deputado Jair Bolsonaro dava expediente na Câmara em Brasília
não estava na casa 58 do condomínio. Não teria como autorizar a entrada do Elcio Queiroz, hoje preso sob a acusação de matar Marielle Franco. A voz que soa no sistema de áudio da portaria, atestou a perícia, é a do morador da casa 65, o Rony Lessa, outro suspeito preso pelo mesmo crime. Falta esclarecer o seguinte: quem colocou na tuba desse inquérito um porteiro capaz de inventar em 2 depoimentos à polícia que falou com o seu Jair. Afora os depoimentos do porteiro, o áudio da portaria e os rastros da passagem do Bolsonaro por Brasília, há sobre a mesa uma planilha com os lançamentos feitos pelo porteiro naquele dia, 14 de março do ano passado, o dia em que a Marielle foi executada. Nesse apontamento, o nome do Elcio Queiroz e o número da casa 58 do Bolsonaro estão lá anotados. Não está lá o número da casa do Rony Lessa 65. Supondo-se que o porteiro não fosse um vidente capaz de antecipar a futura conversão do Bolsonaro, que era deputado, em presidente da República, cabe perguntar por que é que ele meteria o capitão nessa encrenca lá naquele dia, nesse apontamento da portaria. Falsificaram também o apontamento da portaria? Muita coisa que as promotoras do Rio precisam responder e que mostram o erro que está na origem desse caso, que foi não ter federalizado essa investigação. Olha, ouvinte, ontem, no calor ainda da exibição da matéria por parte da TV Globo, aqui no Jornal da Manhã, eu já havia dito que essa história, baseada no depoimento do porteiro, era toda muito esquisita, tinha muitos furos. Como é que um assassino, um cúmplice de assassinato, ia entrar para visitar o seu cúmplice, ia entrar num condomínio e se espera que um criminoso, né, tente maquiar os seus passos? Aí envolve alguém que era deputado federal, que estava em campanha presidencial. A história toda muito esquisita. Mas a questão que deveria ter sido levantada desde então e que carece de resposta é a seguinte: por que o porteiro mentiu? O porteiro efetivamente mentiu? Se ele mentiu, por qual razão? O porteiro se enganou de alguma maneira? Embora tudo seja possível, acho difícil que uma história como essa seja fruto de engano. Portanto, a investigação vai descobrir muita coisa interessante aí, Tiago e ouvinte. Na quinta-feira, uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5 agitou o noticiário. O deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu desculpas nesta quinta-feira após dizer que, se a esquerda radicalizar, uma das respostas poderá ser via um novo AI-5. Em entrevista ao canal da jornalista Leda Nagli no YouTube, Eduardo Bolsonaro defendeu medidas drásticas para conter protestos de rua como os que estão acontecendo no Chile. A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. O ato institucional número 5 de 1968 endureceu a repressão da ditadura militar, cassou mandatos políticos e suspendeu garantias constitucionais. Mais tarde, Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para comentar a declaração sobre o AI-5. Tendo uma polêmica aí com relação ao AI-5, vocês estão vendo aí tudo o que está acontecendo com o Chile. Eles querem fazer uma instabilidade política para tirar do poder um presidente que não é de esquerda. Isso tudo está perigando vir para o Brasil. Então vale lembrar o que ocorreu no Brasil no final dos anos 60, início dos anos 70. Então a gente não quer isso, só que eles, como não aceitam o resultado democrático da eleição, sempre estão buscando a retomada do poder.
Após a repercussão negativa, Eduardo Bolsonaro pediu desculpas a quem tenha entendido que ele ou o governo estariam estudando o retorno do AI-5 ou qualquer ação nesse sentido. O líder do PSL na Câmara afirmou em entrevista à TV Bandeirantes que talvez tenha sido infeliz na declaração e que não existe qualquer possibilidade de retorno dessa medida. Ele afirmou ainda que muito da repercussão da declaração foi por uma interpretação deturpada do que ele falou. A fala do filho do presidente da República foi discutida no Morning Show com a presença do jornalista Adrilles Jorge. Claro. Acho que se cogitar essa hipótese como verdade, na verdade, como uma possibilidade, já é muito lamentável. Mais lamentável ainda é ver o filho do presidente depois ainda citar um torturador como se isso fosse ajudar em seu discurso. Eu já falei aqui algumas vezes que vai ter sempre alguém mais extremo à direita ou à esquerda. Ninguém nunca é extremista o suficiente, ninguém nunca é conservador ou liberal o suficiente, ou progressista o suficiente, vai ter sempre alguém apontando o dedo. E isso acontece por autofagia. Essas pessoas vão engolindo umas às outras. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tá pisando no acelerador para ver até que ponto, até quanto as pessoas, alguns brasileiros, são radicais, porque não é possível que ele ache que isso é no mínimo plausível, sair elogiando torturador e sair com saudades ou com saudosismo de um tempo bizarro. Também lamento muito pela Leda Nagli, que acabou envolvida nisso e que perdeu a chance, sim, como jornalista, de confrontá-lo, como fez com o Lobão. Quando o Lobão disse que o Bolsonaro tinha que ser tirado do poder, ela perguntou pro Lobão se ele estava lúcido. Cabia a mesma pergunta para o Eduardo Bolsonaro, se ele está lúcido ao falar uma coisa dessa. Houve reações no Congresso também. Vamos a Brasília, eu vi Zé Maria Trindade, tem gente pedindo cassação aí do deputado. Cabe a cassação? Tem ali a questão, né, da proteção, né, ao agente público, né, Zé, que pode conturbar um pouco o andamento dessa possível aí, ou dessa intenção de cassação do deputado, né, Zé, do senador, né, Zé? É a imunidade. Ou melhor, do deputado, desculpe. É a imunidade parlamentar que sobrou. Voto e opinião. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, esta reação muito forte, Paulinha, que você leu aí, várias instituições, 21 instituições, todos os partidos políticos, inclusive o PSL, né? Isso deve-se ao fato de que há mesmo cerca de 15% ali dos eleitores do Bolsonaro que defendem claramente uma intervenção, ou seja, quebra constitucional. É por isso que houve uma reação muito forte. Estão espalhando pelas redes já há um tempo aí a história de uma manifestação pública em apoio a uma intervenção militar, ou seja, um novo golpe no Brasil. Então é por isso que houve esta reação. Olha só, Edgar, até o ex-presidente José Sarney veio a público dizer sobre esta inconsistência de ser beneficiado pelo sistema democrático e, ao mesmo tempo, atacar o sistema democrático. E ele diz que acha que fala em nome dos militares e fala mesmo. O grupo militar, o grupo político ali militar, está assustado com esta adesão aparente do filho do presidente Jair Bolsonaro a essa ala que é minoritária, mas que já defende claramente uma intervenção que a cúpula militar não quer. Aposta na Constituição e aposta na democracia. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que as manifestações são repugnantes do ponto de vista da democracia e têm que ser repelidas com força. O presidente do Senado Federal, ele diz que não é possível, estranha também, né, que um deputado eleito pelo sistema democrático e que ataque o sistema democrático. O Davi Alcolumbre publicou uma nota, o presidente do Senado, e logo em seguida, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e na saída voltou a reafirmar. Agora, o estranho mesmo é que o presidente Jair Bolsonaro, ele diz ali que não sabia da entrevista, mas repudiou. Disse que isso não existe e qualquer pessoa que fale na possibilidade de AI-5 está sonhando ou tendo um pesadelo. Mas o presidente falou sonhando, né? Sim. E disse que para cobrar dele, perdeu a paciência. Disse, olha, vamos cobrar isso aí do Eduardo, que ele já tem 35 anos. Eu acho. E pode muito bem seguir. Quando ele falou a idade, ele falou, eu acho que ele tem 35. Eu acho que ele tem. Edgar. Fala, Zé. Olha só. Desta vez, a impressão que eu fiquei ali no Congresso Nacional, que o Congresso fervilha, né? Sim. É de que haverá uma resposta oficial. São duas propostas. Uma ao Supremo Tribunal Federal, né?
que uma notícia crime que será então ouvido o Ministério Público, que já adianta que trata-se de imunidade parlamentar nesse caso, já antecipou. Mas enfim, uma ação do Supremo. E outra, pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara. O debate agora é se será cassação ou censura pública ou suspensão do mandato, mas eu fiquei com a impressão de que haverá, desta vez, uma resposta prática ali da Câmara dos Deputados. Estamos falando em cassação, mas pode evoluir por uma suspensão de um mês, uma semana. Fala, Adriles. Zé, meu querido, bom dia. Eu queria te fazer uma pergunta. Aliás, duas. Eventualmente, eu acho que a questão da liberdade de expressão, ela sobra para além da imunidade parlamentar. Um sujeito, eu acho, a meu ver, que ele pode se declarar a favor de um sistema ditatorial. Até Platão preferia uma ditadura à democracia. Um sujeito pode até elogiar, dentro de um contexto de conflagração nacional, que ele vê subjetivamente, dentro da perspectiva dele, a necessidade de um AI-5. Eu reputo absolutamente idiota esse tipo de frase. Mas eu acho que isso não caberia à cassação. Você acha? E outra coisa que eu queria levantar. É muito aventada a teoria de que os filhos, inclusive nesse programa já foi aventada essa teoria, seriam uma espécie de Dr. Hyde do Bolsonaro, que eles falam as coisas que o Bolsonaro pensa, mas não tem a coragem de dizer. Dessa vez, ele contraditou e rechaçou publicamente seu filho. Você acha que essa teoria do inconsciente dos filhos em relação ao Bolsonaro foi por terra? E em relação também à questão da liberdade de expressão, eu queria que você me respondesse. Popularizando é o grilo falante, né? O alter ego do presidente, né? Sim. Na verdade é o seguinte, a impressão que eu fiquei, isso é impressão, é de que ele antecipou demais a fala. Porque esse debate existe. É por isso que houve essa repercussão toda. Se não existisse, todo mundo diria, deixa para lá. Mas teste. Não. É um teste da democracia, exatamente. A outra pergunta, qual foi mesmo? A primeira? Em relação à liberdade de expressão que sobra, eu acho que isso talvez sobre, inclusive, em relação a pessoas comuns. Alguém pode se dizer, eu sou favorável à ditadura, eu sou contra a democracia, acho que a democracia é um sistema falho, e eu acho que o AI-5, dentro do contexto de conflagração nacional, eu discordo disso, antes que vocês me apedrejem. Não, mas é uma boa colocação, eu acrescento o seguinte, Zé. A liberdade de expressão tem direito de falar merda e pensar merda. Ok, desde que você não afete o que está na Constituição e o juramento que você fez enquanto foi eleito, né, Zé? Exatamente. A liberdade de expressão existe, tanto é que ele falou e foi repercutido, isso é a liberdade de expressão. Mas há que se ter a responsabilização do que se fala. Primeiro, a liberdade de expressão, que é quase absoluta, não é absoluta como nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é quase absoluta porque há censuras determinadas aí pelo Supremo, em alguns casos, né? Mas há responsabilização. E não é assim, porque a própria Constituição, os constituintes que foram instalados em 86, publicaram em 88 a Constituição, eles vieram de uma ditadura e colocaram ali na Constituição várias garantias. E entre as garantias é de que na Constituição, né, está ali o impedimento que se atente contra o regime. Então, a liberdade de expressão é garantida, mas a responsabilização por um atentado contra o regime democrático, isso está na Constituição. Tá certo, Zé. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho. Só dizer o seguinte, eu acho que, contextualizando... Quer falar com o Zé? Não, falando comigo mesmo. Contextualizando a fala do primeiro, ele uniu o país. Todo mundo rechaçou, isso é um sinal de maturidade da nação, rechaçou tanto direita e esquerda, a direita pode ser até por uma articulação, percepção de uma má articulação do governo, que tem números excepcionais na economia, aumento de emprego, diminuição de inflação, diminuição de taxa de juros, aumento expressivo do PIB, e vem um sujeito e retoma esse verso discurso. Tem que fazer um discurso, tem que fazer uma análise psicanalítica dessa tara do clã Bolsonaro com o autoritarismo. Talvez, para mudar a configuração familiar dos Bolsonaro, eu sugiro ao Bolsonaro adotar o Fefito. E o Fefito se declarar filho adotivo de Bolsonaro para espairecer a mentalidade familiar dinástica dos Bolsonaro. Querido, olha só, já sofri muito na minha adolescência, eu tô bem de boa. Sofra pelo país, Fefito. Muito obrigado. Inclusive, já que você tá falando deles adotarem pessoas e tratarem pessoas mais jovens e tudo mais, só fazer uma ponte. Bem lamentável que andaram falando do filho do presidente eleito da Argentina, que é drag queen, aliás, hein? Então, assim, por essa medida do que eles andaram falando de piadinha, inclusive rechaçada pelas autoridades argentinas, inclusive o Macri, que o Bolsonaro queria apoiar, tô totalmente fora dessa oferta, Adriles, eu passo. Na sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou do programa Pânico e comentou as recentes polêmicas do governo com o Greenpeace.
Olha só, no tocante ao Greenpeace, aquela organização terrorista que fez aquela baderna na frente do meu palácio, do meu palacete, que história é essa desses caras aí? Como é que tá a relação com eles? Como é que você julga a atuação deles nesse episódio lamentável, canalha, que rolou recentemente? Olha, não tem relação. Não há relação. Nós temos boa relação com entidades ambientalistas que são parceiras, que podem ajudar, que apresentam proposta, enfim, que querem, a exemplo dos voluntários e várias outras entidades que se mobilizam em todas as situações para ajudar o Brasil, quando é uma crítica construtiva, um diálogo, etc., há total receptividade. Quando é a crítica pela crítica, a depreciação, falar mal, inventar história, isso a gente não pode aceitar. Eu, na viagem que fiz ao exterior, lá nos Estados Unidos e Europa, eu fui lá defender o Brasil, não tinha interesse pessoal nenhum naquilo. Fiquei longe da minha casa, da minha família, do meu trabalho, quer dizer, não estava ganhando nada para fazer isso. Fui lá defender o interesse de nós todos, brasileiros, pagadores de impostos. Todos os lugares que eu fui, tinha lá um grupinho do Greenpeace protestando, falando mal do Brasil. Protesto pelo protesto. Quer dizer, pra que isso? Qual é a lógica desse tipo de coisa? Ricardo Salles também falou sobre a suspensão dele no Partido Novo e fez críticas ao presidente da sigla, João Amoedo. O senhor veio com a camisa do Partido Novo, aí, com o número do partido hoje aqui para o programa Pânico. E nos últimos dias, o Partido Novo tomou a iniciativa pela suspensão temporária da sua filiação até um julgamento interno baseado na questão do estatuto do partido, de desgaste à imagem, à reputação do partido. Como é que o senhor se posiciona a respeito disso? Bom, primeiro eu estou aqui com a camisa Novo para mostrar que eu sou um membro do Novo. E fiz campanha pelo Novo, defendo as ideias, acho que é uma boa ideia, concebida, construída. O partido tem deputados excelentes, o partido tem uma bancada, não só no nível federal, mas nos estados, tem gente de altíssimo nível e que defende bem as ideias, são pessoas preparadas e tudo. Então há um alinhamento todo nesse sentido. O que aconteceu com relação à representação? 3 pessoas apresentaram uma representação no Conselho de Ética dizendo que eu tinha ido para o governo Bolsonaro sem ter consultado o partido, que as minhas ideias expunham o partido. Um dos 3, logo em seguida a representação, teve que sair do partido porque foi delatado pelo Palocci na Lava Jato. O outro tinha sido um que acho que condecorou alguém do PSOL lá por causa de questões ideológicas, e o terceiro eu não sei quem. Então entraram com a representação, 4 pessoas da comissão de ética votaram dizendo, olha, não reúne o menor requisito de admissibilidade essa representação contra o ministro, contra o Ricardo. E fizeram seus votos, tem os votos aqui, de sequer não admitir a representação porque não tinha nada de errado, nada para ser enquadrado na questão ética do partido, ou coisa que o valha. Aí vem uma 4ª pessoa que se dá por impedido, é substituído por um. Esse um diz, não, eu acho que tem que receber. Curiosamente, prevalece o voto desse 4º, destoante dos outros 3, e esse 4º vira o relator. E esse relator, monocraticamente, decide suspender a minha filiação. É uma coisa inacreditável. Então, o partido que diz ter a regra de governança, seu exemplo de postura, etc., se deixa ter uma manipulação nesse sentido, e a manipulação tem uma origem óbvia. Então, o que nós temos que identificar aí? O que está acontecendo por trás disso? Essa é a questão principal. Eu quero saber o Amoedo. Tá falando muito bonito, tá muito Globo News. O Amoedo tá muito Globo News essa conversa. Tá muito Os caras estão puxando o tapete, é isso? Não, ali é o seguinte, olha, quem não reza a cartilha do Amoedo, ele boicota. Essa é a verdade. Tá vendo, Amolindo? Mas não é o partido maravilhoso. Tá vendo, Amolindo? Fala, Amolindo. Então ele tá em cima do muro. Eu vim de bicicleta, de Aspen, só pra poder estar aqui olhando pra você, ó, pra gente tirar limpo agora. O que tá acontecendo, cara? Você tá ferindo nosso estatuto? Que história é essa? Cadê o Mini Cooper? Cadê o Mini Cooper? Estacionar na garagem, do lado da Porsche do Tutinha. O partido que tem, Emílio, uma governança, etc., você tem um presidente do partido que deixa a presidência para ser candidato, que não se elege, volta para a presidência do partido, que vai querer ser candidato de novo, que tem um diretório nacional que é só composto por pessoas que são ligadas a ele, fazem tudo que ele quer, ou seja, o diretório nacional é um mero validador daquilo que ele quer. Ele não ajudou o Zema na eleição para governo do estado, quando o Zema foi eleito, sequer foi lá na posse, brigou com o Matheus Bandeira no Sul, colocou agora tem uma resolução nova do partido impedindo as pessoas de participarem de movimentos sociais e grupos
que isso fere a imagem do partido. Quer dizer, a pessoa perde completamente a autonomia da sua pessoalidade em razão disso. É o fim da picada. Escracharam o Alexis porque ele tinha auxílio moradia. O coitado do Marcel Van Hatter, que é um grande líder do partido, teve que ficar numa pensão lá em Brasília porque não podia gastar o dinheiro. É o fim da picada. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.